Oração de abertura para o estudo do Apocalipse capítulo 20. Senhor Deus, agradecemos por este momento de comunhão e aprendizado. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto mergulhamos nas profundezas do Apocalipse, especialmente no capítulo 20. Que possamos entender as verdades que nos são apresentadas e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Ilumina nossas mentes e corações, para que possamos discernir a Tua vontade e a esperança que encontramos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Apocalipse capítulo 20 aborda várias temáticas centrais, incluindo o milênio, o juízo final e a condenação de Satanás. 1. A prisão de Satanás ***. O capítulo começa com um anjo descendo do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende Satanás por 1000 anos, lançando-o no abismo para que não engane mais as nações durante esse período. 2. O reinado dos santos ***. Durante o milênio, os que foram mortos por causa de sua fé em Cristo reinam com ele. Este tempo é descrito como um período de paz e justiça. 3. O fim do milênio ***. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um breve período. Ele sai para enganar as nações novamente, reunindo uma grande multidão para lutar contra os santos e a cidade amada de Deus. 4. O juízo ***. Deus intervém e consome os inimigos com fogo do céu. Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. 5. O grande trono branco ***. Todos os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados e apresentados diante de Deus para o juízo. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo. Este capítulo é um dos textos mais significativos sobre a esperança e o juízo no final dos tempos, enfatizando a vitória final de Deus sobre o mal. 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos fazer um estudo versículo por versículo do Apocalipse capítulo 20, explicando cada parte em detalhes. Apocalipse 20, 1-15. Versículo 1. Vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Explicação: este anjo representa a autoridade de Deus para lidar com Satanás. A chave do abismo simboliza o controle sobre o lugar de aprisionamento, e a cadeia representa a capacidade de restringir o poder de Satanás. Versículo 2.
e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se completassem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Explicação: aqui, Satanás é identificado de forma clara e simbólica como o dragão e a serpente. Ele é aprisionado por 1000 anos, o que representa um tempo de paz e justiça na terra. O selo indica que ele não pode escapar ou enganar as nações durante esse período. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se completassem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Explicação: a ênfase na prisão de Satanás destaca a importância de sua contenção para a realização do plano de Deus. O pouco tempo mencionado após os 1000 anos sugere que, apesar de sua breve liberdade, seu poder é limitado e final. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e dos que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Explicação: os tronos representam a autoridade que os santos recebem para julgar. Os que foram martirizados são recompensados com a vida eterna e reinam com Cristo, enfatizando a recompensa para aqueles que permanecem fiéis em tempos de perseguição. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Explicação: a referência à primeira ressurreição indica que aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados para a vida eterna, enquanto os ímpios permanecem mortos até o juízo final. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Explicação: a segunda morte refere-se à condenação eterna. Aqueles que participam da primeira ressurreição são considerados abençoados e têm uma posição especial como sacerdotes, indicando uma relação íntima com Deus. Versículo 7. E, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto do seu cárcere. Explicação: este versículo indica que, após o milênio, Deus permite que Satanás seja solto por um tempo. Isso pode servir para testar os corações das pessoas que viveram durante esse período de paz. Versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a saber, Gog e Magog, para congregá-las para a batalha, o número delas é como a areia do mar. Explicação: Gog e Magog são referências simbólicas a nações hostis a Deus. A grande quantidade sugere que muitos serão enganados por Satanás, mesmo após um período de paz. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Explicação: o ataque final de Satanás e suas forças contra os santos é interrompido por uma intervenção divina. O fogo que desce do céu simboliza o juízo de Deus e a proteção sobre seu povo. Versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Explicação: o destino final de Satanás é o lago de fogo, evidenciando a derrota definitiva do mal. O tormento contínuo simboliza a separação eterna de Deus. Versículo 11. E vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Explicação: o grande trono branco representa o juízo final. A ausência de terra e céu indica a magnitude da presença de Deus e a transição para uma nova criação. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. Explicação: todos os mortos são ressuscitados para serem julgados. Os livros representam as ações de cada um, enquanto o livro da vida é a lista dos que têm a salvação garantida. Versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que havia,
e foram julgados cada um segundo as suas obras. Explicação: aqui, vemos que todos serão ressuscitados, não importa onde tenham morrido. O julgamento é de acordo com as obras, enfatizando a justiça de Deus. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Explicação: a segunda morte é a condenação eterna. A morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo indica que não haverá mais morte ou sofrimento na nova criação. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Explicação: este versículo enfatiza a importância do livro da vida. Somente aqueles que têm seus nomes escritos nele experimentarão a vida eterna. Conclusão: o capítulo 20 do Apocalipse apresenta uma visão poderosa do triunfo final de Deus sobre o mal e a recompensa dos fiéis. Ele nos lembra da importância de nossa fé e das consequências de nossas escolhas, além de oferecer esperança na promessa de um futuro sem dor e sofrimento. Oração de encerramento para o estudo do Apocalipse capítulo 20. Senhor Deus, agradecemos por este tempo de estudo e reflexão em Tua Palavra. Somos gratos pelas verdades que aprendemos no capítulo 20 do Apocalipse, que nos lembram da Tua soberania, da vitória sobre o mal e da esperança da vida eterna em Cristo. Pedimos, Senhor, que essas verdades penetrem em nossos corações e nos motivem a viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos ser instrumentos de paz e testemunhas da Tua graça em nosso dia a dia. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé, lembrando sempre da recompensa que espera aqueles que Te seguem. Em nome de Jesus, oramos. Amém.